Olá, Deus abençoe você e a sua família poderosamente, em nome de Jesus. Na nossa reflexão de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico da carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Eu quero aqui ser bem sucinto, mas preciso falar sobre dois versículos que podem abrir muito o nosso entendimento e que servem de alerta para nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 está escrito assim, palavras do Senhor Jesus para João que estava exilado na ilha de Pátimos. Está escrito assim, eu conheço bem as suas obras. Observe, ele conhece bem as suas e as minhas obras. Sei que você não é quente e nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Eu desejaria que você fosse ou quente ou frio. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Em outras traduções vai falar sobre vomitar da minha boca. Olha que palavra forte do Senhor Jesus para essa igreja. Bom, Laodiceia, ela não tinha um abastecimento próprio. Ela precisava das águas que vinham de uma cidade chamada Denizli. E essa cidade, ela tinha águas termais, águas quentinhas, que serviam para curar. Eram águas terapêuticas, como em uma outra cidade também chamada Hierápolis. Lá, à semelhança de Denizli, tinham águas termais. Essas águas eram importantes, tinham um potencial de curar, de aliviar as dores, de trazer um tratamento terapêutico para as pessoas. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. E essa cidade de Hierápolis, ela ficava a aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Laodiceia. E ela ficava ao norte. E ao leste estava uma outra cidade chamada Colossos. Colossos ficava a aproximadamente 16 quilômetros da cidade de Laodiceia. E lá era o contrário. As águas eram geladas, refrescantes. Então, Jesus aqui ele não está fazendo uma comparação entre o que é positivo e o que é negativo. Ele não está dizendo que os quentes são os crentes de verdade. Não. E também não está dizendo que os frios são os ímpios, são aqueles que ainda não se converteram. Não, não é esse contexto. Então essa cidade de Colossos, ela tinha águas geladas, refrescantes. E é importante dizer que naquela época era muito difícil encontrar águas geladas, porque não havia geladeira naquela época. Não tinham como armazenar o gelo. Então, para você ter uma água gelada, refrescante, não era tão fácil. E aí Jesus vai então pega o contexto onde aquela cidade ela estava, de um lado, Hierápolis, do outro, Colossos. E de um lado, águas termais, e do outro, águas geladas, refrescantes, saborosas, perfeitas para serem ingeridas. E Laodiceia ficava ali no meio. E nem tinha águas próprias, ela não tinha uma reserva própria. Ela dependia da água que vinha de Denizli. Essa água passava pelos aquedutos, chegava em Laodiceia. Enquanto essa água estava em Denizli, ela era quente. Mas quando ela passava pelo aqueduto e chegava em Laodiceia, ela chegava morna e cheia de carbonato de cálcio. Essa mistura de água morna com carbonato de cálcio era uma mistura enjoativa. As pessoas tinham vontade de cuspir, de vomitar aquela água. Então Jesus pega o contexto onde Laodiceia estava inserida e envia uma mensagem dura, uma mensagem forte para aquela igreja, que serve para nós hoje. É como se Jesus dissesse para aquela igreja, olha, você não cura e você não refresca. Sabe o que você é? Você é como essas águas que chegam na cidade. Você é como essas águas que as pessoas não conseguem beber. Jesus dissesse, você não pode curar, como as águas de Hierápolis, e você não refresca ninguém como as águas de Colosso. Você é como as águas de Denizli, que chegam até você e as pessoas não conseguem beber, porque ela está cheia de carbonato de cálcio e ela já chega morna. Nós precisamos avaliar que tipo de cristianismo estamos vivendo. Será que nós estamos assim também? Como Jesus falou do sal, né? Que se ele se tornar insípido, ele será lançado fora.
ele precisa cumprir uma função. Nós precisamos cumprir a nossa função. Nós não podemos nos adaptar, mas o ambiente precisa ser transformado com a nossa chegada. O Egito foi impactado com a presença de José. A Babilônia foi impactada com a presença de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o lugar onde Deus te colocou? Será que ele também está sendo impactado, influenciado? Ou será que você está agindo como a igreja de Laodiceia? Você não cura, não refresca, você não interfere em nada na vida das pessoas, não influencia em nada, você tem talentos, mas está escondendo, está enterrando, e assim a obra de Deus não está se manifestando na sua vida e nem através de você. Pense nisso, reflita sobre isso, porque o Senhor está nos alertando. Se vocês não tiverem função no meu reino, se vocês não forem úteis para o meu reino, se vocês não frutificarem no meu reino, eu irei colocar vocês para fora. É isso mesmo. Deus está dizendo, eu estou a ponto de vomitar algumas pessoas. Espero que não seja você, espero que não seja eu. Mas que nós hoje despertemos. Que haja de fato um despertar de Deus na nossa vida hoje. Para que sejamos pessoas que irão levar cura e irão refrescar a alma daqueles que estão desesperados. Deus conta com você, Deus conta comigo. Que você seja alguém muito útil para o reino de Deus. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na faculdade onde o Senhor te colocou, como professor ou como aluno, como paciente ou como doutor, como funcionário ou como patrão, como vizinho da esquerda ou vizinho da direita, seja a bênção que Deus planejou que você fosse. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e seja quente, ou seja, leve cura, ou seja, frio, refresca a alma daqueles que estão desesperados, mas não seja morno, como aqueles que estavam na igreja de Laodiceia, aqueles que estavam em cima do muro, aqueles que não estavam servindo nem para uma coisa e nem para outra. Deus quer que você cumpra a sua função no reino, seja útil, frutifique e glorifique a Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima reflexão.